vocês aí, torcida botafoguense. Estamos aqui para mais um breve comentário da partida do Botafogo. Hoje falando da estreia do nosso profissional no Carioca 2026, né, contra o Volta Redonda, no Milton Santos. Ganhamos de 1-0 e vamos fazer um breve comentário dessa partida. Estreia também do técnico, Martim Anselmo, um novo estilo de jogo, 3 zagueiros, jogadores assim, supostamente improvisados, porque se nós formos falar da metodologia antiga, sim, mas se formos falar da metodologia nova, não. E quando eu vi a escalação, eu fiquei assim meio... Falei, pô, tá certo que ele tá com poucas peças, mas eu vi ali o Marçal no banco, tudo, né? Que foram falados a semana inteira que o Marçal vai jogar de zagueiro. Aí vi o Matheus Ponte, Newton. Pensei o que aconteceu depois dos 10 minutos do jogo, a armação. Pensei nisso. Mas, vamos lá, ele treinou, viu, vamos ver como é que vai responder os jogadores em campo. Começou 5 minutos de desespero. 3 chances do Volta Redonda, 2 se convertendo em gol e sendo marcado impedimento, e uma que o nosso goleiro, o Léo Link, ele foi uma surpresa, pensei que seria o Neto, pegou. Daí o Botafogo se arrumou. Por quê? Porque quando iniciou, o Pontes ficou ali fazendo o defensor lado direito. Mas eu vi que o nosso zagueiro, junto com o Newton, né, ele se embolaram no meio. Então abriu espaço. Então quando caiu o jogador Volta Redonda na direita, os dois estavam embolados, ficavam naquela indecisão, abriu um buraco no meio. E na ponta, eles fizeram. Automaticamente ele corrigiu, o time se segurou e o Newton passou a jogar no meio, à frente ou atrás, mas ali bem no meio, centralizado na defesa. E aí sim abriu pontes e o nosso zagueirão na esquerda. Os dois laterais passaram a ser alas. Apesar de muita gente estar falando bobagem aí sobre alas, né? Sobre ala, sobre... Ai, meu Deus, eu vejo as pessoas tem que estudar um pouco. Né? Ala, hoje fazem muita alusão à ala. A ala é um lateral, como outro qualquer. Sendo que foi denominado ala para essa posição no futsal. Posso falar isso para vocês, porque isso aconteceu comigo quando eu comecei a jogar futsal. Para me entender isso. Depois fui entrar na regra, na origem. Então, ala é quem joga pela direita no futsal. Trouxeram esse tempo para o futebol e ala passou a ser aquele lateral ofensivo. Que já outros existiram jogando na lateral sem essa denominação. Mas os alas, né? Porque hoje eles dizem que lateral é quem fica mais recuado e ala é quem joga do meio para frente. Então os alas, que são os laterais, com função mais de atacante. Os dois volantes, a gente esperava isso, por causa do elenco, o Alan e o nosso menino, esqueci o nome agora, ele é o Danilo, jogaram bem. E os demais vocês viram aí, né? O Arthur, o Montoro e o Cabral. O primeiro tempo foi um primeiro tempo mais de adaptação. O Botafogo foi tomando conta do jogo, teve a oportunidade. Eu não entendo esses narradores, né, o tempo todo criticando os comentaristas, falando bem, mas sempre com aquele ar de crítica, né? E no final, o Botafogo só 2 finalizações do gol, no mínimo foram 3 do gol.
direto, né? Esqueci da cabeçada do Cabral. E o Cabral muito bem, gostei muito do posicionamento dele. O goleiro pegou, ele não perdeu, o goleiro pegou. E a bola, ele correndo, jogando na área, saindo um pouquinho às vezes. O Arthur muito bem. E o Montoro meio apagado. Por quê? Ele ainda não estava entendendo ali né, o esquema. E eu estou vendo lá, toda hora o pessoal falando, botando a câmera, o técnico está incomodado. A gente não acertou o time, saímos no 0-0. Eu só achei ainda uma dificuldade no primeiro tempo do Montoro, depois corrigiu no segundo tempo, e achei o Telles ainda precisando se adaptar mais a esse esquema. Mas é por causa do estilo de jogo dele. O Alain jogou muito bem, o Danilo muito bem. Fomos para o segundo tempo. Aí o Montoro caiu mais, a direita trocando, fazendo aquilo tudo. Apesar de ter sido uma jogada saindo da esquerda, mas com maior mobilidade na participação. Ele fez um gol muito bonito. Conseguiu vencer a barreira. E o Botafogo atacando, jogando bem. As substituições, ótimas. Entrou muito bem o Sancho no jogo. Barreira entrou bem, depois o Martins. O Marçal entrou, teve alguns errinhos ali, depois foi se moldando. Né? E ele teve a visão de jogo. Ele teve a visão de jogo de precisar de 2 volantes naquele momento. Botou mais um atacante, depois tirou o Cabral. Bom, o Botafogo jogou bem, uma ótima partida. Principalmente de início de temporada, pouco tempo de trabalho, novo esquema, nova filosofia, novo técnico. O Botafogo jogou muito bem. Foi contra Volta Redonda, mas segundo os demais, vamos dizer assim, analistas, o melhor pequeno do Carioca hoje é o Volta Redonda. E o Volta Redonda fez uma boa partida, inclusive no final assustou. O Botafogo neutralizou muito, mas depois foi perdendo no finalzinho, perdendo o ritmo, é normal, o cansaço, calor e entrosamento. Né? Eu estava lá com os 5 reservas lá. E achei interessante, porque eu já via isso no futebol, antigamente no futebol europeu, né? O rodízio, né? A Holanda fez muito isso, né? A Dinamarca, a Noruega. E não ter posicionamento fixo, né? Ele tem um lado inicial, mas a troca entre eles ali eu achei muito, muito interessante. E jogadores que não são de determinadas posições exercendo a função na outra posição sem ser aquele boneco, né, estático da posição. Por exemplo, o Newton jogou ali com um líbero e jogou muito bem. O Matheus Ponte foi ótimo ali na posição. Né? Nosso zagueirão também, como todo campeonato, ele começa meio devagar ainda, mas achei que se adaptou, levou sempre ao amarelinho dele sempre. Goleiro seguro, boas defesas, também jogando como ali adiantado, saindo bem com os pés. O Arthur fez uma boa partida. E isso mostra que o Botafogo, apesar da crise política, os que estão ali vão dar conta do recado. Agora, precisava acabar o transfer. Estou gravando esse vídeo aqui já sabendo da notícia aí da perda do Savarino, né, saindo, mais um indo embora, transferban aí com boato e declarações que só vai resolver no meio do ano, ainda a chance de a gente poder perder mais algum jogador, mas temos bom, torcedores que apoiar esses que estão aí, e os que vão ficar e os que vão subir de base. Eu espero que esse senhor aí, dono do Botafogo, depois nós vamos gravar um vídeo falando sobre a situação dele, o que eu acho dele, mas
independente do que vai resolver e não resolver, o time começou bem. Temos uma estreia semana que vem já no Brasileiro. E temos que dar força. Eu achei, apesar de ter chovido no Rio de Janeiro, também não foi nenhum absurdo de chuva, mas eu achei pouca torcida do Botafogo. Pouca. Pouca. 5 mil e poucos presentes. Eu tenho visto aí o Campeonato Paulista, os nossos adversários aí. Ó. Ontem, o Vasco Flamengo mesmo teve um bom público, apesar do horário. Achei muito aquém mesmo. Né? Poderia ter ali pelo menos a base dos 10, 12. A torcida do Botafogo, vou falar, independente dos co-irmãos aí que falam na mídia, não pode cair na pilha da crise política. Eu sou dos 21 anos que ficamos sem ser campeão. Vi o Botafogo ser campeão, depois fiquei 21 anos. E a nossa torcida nunca se abalou com os erros de venda de sede, de perca de campo, de perda de jogadores. Depois veio a SAF do Bicheiro, né, no Botafogo, lá o Emil Pinheiro, fez o time, depois desmontou todo. Mas nunca deixamos o Botafogo, nunca deixamos de encher a arquibancada. Jogos pequenos lá em Marechal Hermes, sempre lotávamos. Depois veio aí lá em Niterói, também sempre cheio. Nunca deixamos. Então, essa nova geração botafoguense não pode se abalar com os problemas políticos. O que nós vimos ontem no Botafogo, um técnico disposto a ser campeão, disposto a trabalhar com o que tem, apesar de estar pedindo, e armou muito bem o time no início do campeonato. Que a gente tem sido chacota aí no Carioca já há muito tempo. Deu esperança? Vamos ganhar todas? Não. Mas vimos uma luz no horizonte. Temos que apoiar isso. Esqueci um pouquinho esse lado político. O que nós vimos ontem é um trabalho promissor. Trabalho essas notícias, toda hora os caras fazendo notícia aí boa e ruim, mais ruim do que boa, toda hora botando a torcida aí e apavorou, né? Então tem que botar a cabeça no lugar, a torcida do Botafogo e apoiar o time. Quando começar, não interessa quem, não vou dar nome nenhum desses canais aí, começou a falar porque veio disso, porque agora estão uma mania aí que é não sei o que, o jogador do Flamengo, o jogador do Botafogo vai pro Flamengo, dane-se. Nós não vamos mudar nada, deixando vazio ou não apoiando quem está lá. Quem ficar porque merece ficar e vai lutar por nós. Tá bom? Então, esse foi um breve comentário. Até o próximo vídeo, no próximo Partida do Fogão. Até lá.